Boa, todos estão vendo ali a minha tela, né, gente? Bom, então a nossa aula é sobre a intoxicação pelo metanol, que está sendo um assunto super atual. Por quê? Porque simplesmente nós estamos com vários casos de contaminação por metanol. O Ministério da Saúde divulgou no dia de ontem uma nova atualização sobre os casos, né? Então, esses dados aqui que eu coloquei para vocês são bastante atuais, principalmente por conta de bebida alcoólica adulterada. Então, no Brasil, isso acabou se espalhando. Até agora, nós temos 259 notificações, sendo 24 casos confirmados e 235 investigações em andamento. Desses casos confirmados, 20 desses casos estão localizados no estado de São Paulo, 3 aqui no Paraná e 1 aqui no Rio Grande do Sul. Aqui em Cascavel, inclusive, tem um paciente internado no HU com suspeita, mas me parece que já foi excluída essa possibilidade. Depois aparecem os estados de Pernambuco, aqui no Paraná, né, está em segundo lugar, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, e aí espalhados pelo Brasil inteiro. Lembrando que na nossa região aqui, Cascavel, Toledo, né, toda a região que abrange o Consamus, 43 municípios, nós temos um fator de risco que é a proximidade com o Paraguai e a Argentina, né, que são lugares, né, onde você pode ter laboratórios de adulteração de bebidas. Então, a gente corre um risco um pouquinho a mais pela proximidade. Os objetivos dessa aula, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai revisar os mecanismos fisiopatológicos dessa toxicidade pelo metanol, visto que não é uma toxicidade muito comum, né? Eu, por exemplo, nunca atendi, então acredito que muitos de vocês também nunca tenham atendido intoxicação por metanol, não é algo comum, não é algo que a gente ouve muito falar, né? Dentro da aula lá de intoxicação exógena, não é um ativo que a gente costuma ver. Para a gente identificar sinais clínicos e laboratoriais característicos, patognomônicos, discutir diagnósticos diferenciais, principalmente com outras causas de acidose metabólica, que é um distúrbio eletrolítico que cursa esse tipo de intoxicação, e detalhar o manejo emergencial e as terapias específicas. Aqui nós temos pessoas que trabalham tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar, então a gente vai tentar dar uma abordagem em ambas as atuações. No pré-hospitalar a gente acaba ficando um pouquinho mais amarrado, né, por conta de um pouquinho mais, assim, de estarmos um pouco mais limitados, mas no intra-hospitalar, dependendo do local onde você está atendendo, também a gente acaba ficando bastante limitado. Bom, as causas mais comuns, a gente está falando agora, né, no momento atual que nós estamos vivendo aqui no Brasil, é por ingestão acidental via oral. Mas nós temos vários relatos, eu fiz uma pesquisa na literatura para ver, né, casos, possibilidades, e a gente tem vários relatos, tem vários estudos, várias pesquisas e relatos de caso, principalmente, que foram relatados com relação à ingesta, principalmente em tentativa suicida, ou algumas soluções, principalmente por via inalatória ou por via transdérmica, por contaminação transdérmica. Então, bebidas adulteradas, é o próprio etanol, é o próprio álcool, né, que está na bebida alcoólica que foi adulterado. Pode ser por exposição ocupacional, por quê? Porque o metanol, ele é um ativo que está presente em alguns solventes, ele é da indústria, então ele está em anticongelantes, ele está em ativos que você coloca no carro, combustíveis, então você pode ter uma exposição ocupacional e acabar se contaminando. O pico de incidência são adultos jovens, né, porque são pessoas que estão mais aptas ali a ingerirem bebidas alcoólicas, com maior risco de intoxicações coletivas por conta dos bares, restaurantes, e é o que a gente está vivenciando hoje. O grande problema é que a dose tóxica é uma dose muito pequena, então pequenas quantidades são capazes de gerar grandes estragos. 0,1 ml por quilo já pode causar sintomas, sendo que 30 ml de uma solução de metanol pode ser letal para esse paciente, dependendo do tamanho do paciente, peso, proporção corporal e por aí vai. Bom, com relação à farmacocinética e ao metabolismo, primeiro a gente precisa entender o que acontece com o etanol, com o álcool etílico normal que nós ingerimos. Quando você toma o etanol, lá no fígado a gente sofre a primeira metabolização via uma enzima que é a álcool desidrogenase, que é ADH, que aqui nesse cenário vai ser a enzima mais importante de todas. Na metabolização normal, o álcool é transformado em acetaldeído. E esse acetaldeído, posteriormente, vai ser metabolizado através de uma outra enzima chamada aldeído desidrogenase em ácido acético ou acetato.
Quando a gente tem produção desse metabólito intermediário, que é o acetaldeído, em grandes quantidades, é ele que dá para a gente muitos dos sintomas da ressaca, como dor de cabeça, aquela sensação de gosto ruim na boca, às vezes até podendo gerar um pouquinho de pancreatite aguda, né? Lembrando que essa reação de primeira passagem, essa primeira reação ali, essa primeira catabolização ali da álcool desidrogenase, ela precisa de alguns ativos, de alguns nutrientes importantes para que ela consiga acontecer. Um deles é o zinco e também o NAD, né, que é um cofator ali na produção de energia. Dito isso, o que eu preciso entender do metanol agora, que é isso que a gente está estudando? A absorção é muito rápida, tanto por via oral, quanto por via inalatória, ou por via transdérmica ou cutânea. Ela atravessa a barreira hematoencefálica e também a placenta, então acontece uma disseminação para o sistema nervoso central muito rapidamente. E no metabolismo, o que muda? Muda que o metanol ele tem mais afinidade para essa metabolização. Então, a mesma enzima que metaboliza o etanol, metaboliza também o metanol, é a álcool desidrogenase. Só que agora, o primeiro metabólito que ela vai formar é o formaldeído. E através da mesma enzima de segunda passagem, da aldeído desidrogenase, ela vai formar o ácido fórmico, que é o nosso grande vilão aqui, que é quem realmente vai fazer todo o estrago e vai gerar uma acidose metabólica extremamente grave para o paciente. A excreção é renal e pulmonar, né, através do CO2, né, pela compensação respiratória. E o ácido fórmico, como eu disse, o que ele vai fazer no nosso corpo? Ele vai causar essa toxicidade porque ele inibe um complexo enzimático extremamente importante lá na minha mitocôndria. E esse complexo é também conhecido como complexo 4 mitocondrial, é esse complexo enzimático que a gente encontra ele em todos os organismos eucariontes, todos os micro-organismos que têm como aceptor final o oxigênio. Então, todos os metabolismos aeróbicos, a gente vai ter esse complexo enzimático que é extremamente importante. Eu gosto bastante de bioquímica, mas por que eu estou falando isso? Para a gente entender o processo, entender o que acontece para que a gente tenha esses efeitos no paciente. Então, o que acontece? As enzimas do citocromo C oxidase, elas estão presentes lá na fosforilação oxidativa. Então, lá na última camada da respiração celular, no último processo da respiração celular, ela é o aceptor final. Então, se lá na respiração celular, o que acontece? O oxigênio, como ele é o aceptor final, ele recebe os elétrons desse citocromo, transferindo eles para o oxigênio e formando água como metabólito final. Ao mesmo tempo, ele atua na bomba de prótons para gerar esse gradiente de concentração necessário para produzir ATP, que é o grande quesito aqui é você produzir ATP, que é energia para essa célula, é a grande moeda de troca energética. Então, se eu estou tendo dificuldade e não tenho mais o oxigênio como aceptor final, consequentemente, o que vai ser para o paciente? Não chega o oxigênio para os tecidos, o paciente vai ter hipóxia celular evoluindo rapidamente com necrose e uma acidose metabólica muito grave e muito rápida. Então, aqui tem a figurinha, né? Esse complexo que vocês estão vendo aí, todo colorido, é o complexo da citocromo C oxidase, né? Ou também chamada de complexo 4 mitocondrial. Bom, a lesão hipóxica e acidótica, ela vai fazer o que principalmente? Ela vai fazer lesão no nervo óptico, fazendo uma neurite óptica tóxica, gerando, podendo levar o paciente rapidamente à amaurose, à cegueira. Por quê? Porque o ácido fórmico, ele atravessa a barreira hematoencefálica e a barreira hematorretiniana. Ele é metabolizado lentamente lá no sistema nervoso central. Então, o que acontece? Ela precisa, por que ela tem essa predileção pelo nervo óptico, né? Fala, nossa, tantos nervos, pares de nervos cranianos, por que o nervo óptico? Porque ela precisa de uma enzima que chama tetrahidrofolato desidrogenase. E no nervo óptico, essa enzima é muito pobre. Então, ela acaba tendo uma predileção pelo nervo óptico, que acaba acumulando muito ácido fórmico ali no globo ocular e no nervo óptico, promovendo essa lesão bastante seletiva. Então, a taxa de metabolização no sistema nervoso central do ácido fórmico é muito menor do que no fígado, por exemplo, o que aumenta a toxicidade ocular.
No sistema nervoso, uma lesão característica é a necrose dos núcleos da base, do putamen, então isso na ressonância a gente consegue ver. E nos rins, o paciente faz uma acidose metabólica refratária, produzindo então lesão renal aguda. Esse daqui é o fluxograma que o Ministério da Saúde publicou. Eu só coloquei aqui para vocês terem ele ali, né? Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais e eu vou falar as coisas mais importantes que estão nesse fluxograma, que é um fluxograma que eles criaram para o médico, para quem está atendendo a emergência ali nas portas e o que, que a gente faz com isso. E eles colocaram essa regrinha mnemônica aqui para que a gente pudesse gravar. Então, ali no metanol, né? O M seria medir o anion gap e o gap osmolar, eu vou explicar o que, que é isso. O E é de etanol e fomepizol, que são os antídotos específicos. O T é o tratamento sintomático e de suporte, então a gente precisa sempre tratar via aérea, hemodinâmica do paciente. O A é de alcalinizar o meio, porque o paciente vai ter uma acidose metabólica. O N é de nefro, para lembrar da hemodiálise, quando o paciente está muito grave, para a gente tentar depurar o quanto antes esse metabólito. O O é de olhos, então sintomas visuais, lembrar de pedir avaliação oftalmológica e deixar o oftalmologista em stand-by ali, porque ele vai precisar fazer várias avaliações durante o internamento. E por último, o L é ligar para o Ciatox. Então é orientado todos os médicos que passarem ou equipes básicas que atenderem, notificação compulsória e ligar para o Ciatox para maiores informações. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, o governo tem recebido, né, foi feito um pedido muito grande dos antídotos, isso tem chegado aos municípios, aos estados, de acordo com a necessidade e com o número de notificações. Então, essa orientação de ligar para o Ciatox é bastante importante. Então, seguindo ali a parte do fluxograma, no caso suspeito, então a pessoa que tomou bebida alcoólica, destilada principalmente, as outras bebidas você pode? Pode, mas principalmente as bebidas mais contaminadas aqui no Brasil são as bebidas destiladas. Apresentou persistência ou piora desses sintomas entre 6 a 72 horas após a ingestão. Então, até 72 horas após a ingestão, você pode apresentar algum sintoma. Geralmente, os primeiros sintomas são gastrointestinais e do sistema nervoso central. Então, náuseas e vômitos geralmente são os primeiros, sensação de indigestão, né? Aquela dispepsia, dor abdominal, cefaleia de forte intensidade, confusão mental, tontura, vertigem, a própria cegueira ou turvação visual, borramento e midríase do lado acometido. Os pacientes com uma ingesta pequena podem levar mais tempo para apresentar sintomas, mas não é por isso que eles não vão evoluir nas formas graves ou terem sequelas em órgãos-alvo, por exemplo, ficar com uma deficiência visual. Destaque para os quadros neurológicos e renais, tá? Então, isso está, eu tirei exatamente do fluxograma. As alterações visuais mais comuns, turvação visual, então o paciente refere isso, às vezes ele acha que ele estava bêbado, então ele fica com os olhos parecendo que tem uma névoa, né? Visão em neblina, fotofobia e, nos casos mais graves, a cegueira. A respiração de Kussmaul, que é um sinal clássico e muito relevante das emergências metabólicas, especialmente na acidose metabólica grave. Então, a gente está mais acostumado a ver isso no paciente com cetoacidose diabética, mas aqui ela pode acontecer. Então, é uma taquipneia, um padrão respiratório caracterizado por uma respiração profunda, rápida e laboriosa, uma respiração dificultosa, né? Com o objetivo de quê? Por que o paciente desenvolve esse sintoma? Com o objetivo de compensar essa acidose metabólica através da respiração, através da expiração do CO2 e tentar eliminar esse ácido através do CO2. Então, o paciente hiperventila para tentar melhorar essa resposta de origem metabólico-respiratória, né, mediada pelo centro respiratório bulbar. Então, isso não é algo que o paciente pode controlar, tá? É controlado pelo sistema nervoso central. Nos casos graves, coma, convulsões, choque e parada respiratória. Então, o ritmo de Kussmaul seria exatamente aquele ritmo ali respiratório que eu circulei ali para vocês, tá? Então, aquela respiração profunda, taquipneica e dificultosa. Abordagem inicial, o que, que a gente vai fazer com o paciente suspeito? Suporte avançado de vida ao paciente, então o ABCDE aplicado aqui ao paciente, descontaminação gástrica e uso de carvão ativado estão contraindicados. O Ministério da Saúde não indica fazer isso. Então, muito cuidado, porque muitas vezes nós, principalmente do pré-hospitalar, estamos bem acostumados a fazer isso. A gente atende muita intoxicação. Então, aqui nesse caso está contraindicado. Por isso é importante
tirar uma história clínica adequada, perguntar as coisas certas para o paciente. Monitorização contínua, então o paciente fica na sala de emergência, já é solicitado vaga de transferência para ele, né? Monitorização sempre contínua. A glicemia capilar, de preferência seriada, se o paciente tiver comprometimento neurológico, então nunca deixar o paciente hipoglicêmico ou hipovolêmico, ou se ele estiver em tratamento com antídoto do etanol, especificamente. Hidratação suficiente para gerar uma diurese de 1 a 2 ml quilo-hora, então é importante você passar uma sonda vesical de demora para você quantificar essa diurese, tá? O quanto que eu vou ter que fazer isso, aí depende do paciente, a gente vai fazer esse monitoramento mais de perto. O eletro seriado de 8 em 8 horas, se o paciente estiver estável e conforme a gravidade, né, espaçando menos, caso ele apresente instabilidade ou alguma arritmia cardíaca visível ao monitor. Avaliação neurológica e oftalmológica sempre. Notificação do caso é notificação compulsória, não é notificação imediata, mas é compulsória, então tem que notificar. Discussão do caso com Ciatox local. E aí eu coloquei o código, o QR Code para vocês aí, se vocês quiserem escanear. Nesse QR Code tem o telefone do Ciatox de todo o Brasil. Ao todo, se não me engano, são 32 Ciatox, mas tem Ciatox aqui em Cascavel e lá no último slide eu coloquei para vocês o telefone mesmo do Ciatox aqui de Cascavel para vocês terem em mãos aí e ficar mais prático, né? Facilitar essa abordagem, tá? Mas aí o Ministério mesmo, no próprio fluxograma, ele disponibiliza, né? Um centro de informação e assistência toxicológica para todos os casos de intoxicação. Peraí, que agora repetiu. Bom, critérios diagnósticos, né? O critério confirmatório, ele é laboratorial. Então, quando é que eu confirmo? Quando eu quantifico, detecto o metanol no sangue ou na urina. Problemas é que nem sempre a gente tem esse exame disponível, né? Então, dependendo do lugar que você tá, você não tem. O diagnóstico é presuntivo caso eu não tenha essa dosagem do metanol específica, né? Que muitas vezes é o nosso caso aqui. Então, eu preciso ter uma história bem coletada, eu preciso ter um exame físico compatível e mais um, pelo menos, dos itens que eu vou falar para vocês agora. Primeiro, acidose metabólica com anion gap aumentado, tá? E eu vou explicar direitinho assim o que é o anion gap, o que é o gap osmolar. Então, a acidose metabólica, o pH tem que estar menor ou igual que 7,3 ou bicarbonato menor ou igual a 20 mEq por litro, tá? Com o anion gap acima de 12, não justificado por outras causas. Então, claro, né, não é uma cetoacidose diabética, não é outra causa, não é uma sepse nem nada. Então, você exclui as outras causas mais comuns e aí você tem isso como, não é patognomônico, mas é bastante presuntivo, tá? Ou o gap osmolar aumentado, que é mais útil nas apresentações precoces, tá? E aí eu vou falar para vocês aqui também. Lembrando que um gap osmolar normal não exclui a intoxicação nas apresentações tardias, tá? Então, cuidado um pouco com isso. Ele é fortemente sugestivo se o gap osmolar for acima de 25 e suspeito se for acima de 10 miliosmóis por quilo, tá? Mas eu vou ensinar a gente a fazer esse cálculo. Então, o laboratório é o que é esse gap osmolar? É a osmolalidade medida menos a osmolalidade calculada. E aí a gente vai saber explicar um pouquinho melhor. Então, o que eu tenho que dosar inicialmente? Função renal, então ureia, creatinina, eletrólitos, gasometria arterial, sempre com bicarbonato, tá? Então, quanto antes eu tiver esse exame, melhor. Coleta de exame para amostra de metanol, no sangue mesmo, se disponível, pelo menos após 2 horas de exposição, que aí você já tem níveis séricos maiores e aí você tem, né, uma melhor acuidade. Calcular o gap osmolar e o anion gap. O que acontece aqui? O que é a osmolalidade medida? Então, o gap osmolar é a osmolalidade medida menos a osmolalidade calculada. O que é a osmolalidade medida? É o valor real da quantidade total de partículas osmoticamente ativas que estão presentes no plasma, no soro ou na urina. Então, a gente tem a presença dessas partículas, que são partículas osmóticas, e ela reflete o total de todos os solutos, tanto aqueles mensuráveis, por exemplo, sódio, glicose, ureia,
quanto aqueles não mensuráveis, por exemplo, os álcoois e o próprio manitol, que a gente usa muito, que é um diurético osmótico. O manitol também pode aumentar essa osmolalidade, tá? Então, assim, aqui a osmolalidade medida reflete tudo, eu não consigo especificar exatamente qual o soluto que eu estou avaliando, tá? Então, os valores normais que eu coloquei ali para vocês, no plasma, né, no soro, o intervalo entre 275 e 295 miliosmóis por quilo de água. E na urina, 50 a 1.200, tá? Você pode dosar tanto na urina quanto no sangue, via de regra, a gente dosa no sangue, no soro. E aí, qual que é a fórmula, né? Essa fórmula não precisa decorar, a gente pega da internet mesmo, mas é importante a gente entender quais são os nossos principais solutos, glicose e ureia principalmente. E o sódio talvez seja assim o item mais importante aqui. Então, nessa equação clássica, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó, 2 vezes o sódio, mais glicose sobre 18, mais ureia sobre 6. Se eu tiver nível de etanol no sangue, aí eu coloco o nível de etanol do sangue e divido por 3,7. Se eu não tiver, eu não coloco nada ali, tá? Então, glicose em ureia em miligramas por decilitro, o etanol em miligramas por decilitro, se tiver disponível, se eu tiver ele visível ali no sangue sérico, tá? Então, os valores de referência abaixo de 10 é o que é o normal, entre 10 a 20 já está alterado, e acima de 20 já os casos bastante graves, tá? É fortemente sugestivo para intoxicação por metanol. O gap osmolar seria o que, então? A diferença entre a osmolalidade medida e a calculada, usada para detectar substâncias que são osmoticamente ativas e não são mensuradas, igual a gente calculou ali, a glicose e a ureia. Mas aqui eu estou olhando aquilo que eu não consigo mensurar. Por exemplo, o metanol, tá? Não é só o metanol, mas eu tenho manitol, etileno glicol, propileno glicol, mas o metanol, nesse caso, é o que a gente está olhando. Então, eu pego ali o gap osmolar. 340 é a osmolalidade medida. 290 foi a que eu consegui calcular ali, né? Coloquei na fórmula e deu o total de 50. Então, 50 é o gap osmolar. Tá bastante alto, né? Então, provavelmente eu tenho álcool tóxico ali, porque esse gap está acima de 10 e acima de 20 nos casos mais graves, tá? Então, é esse cálculo que a gente faz. Por isso que eu coloquei aqui para vocês essas colinhas, assim, das fórmulas, porque na hora, né, é o que a gente precisa para saber. Então, valor de referência entre 10 e 15 pode ter substância, mas acima de 20 é uma presença fortemente sugestiva de álcool tóxico ou até mesmo o manitol. Se você não tiver feito manitol, a nossa principal hipótese aqui vai ser do metanol, tá? E o anion gap, o que é o anion gap? O cálculo do anion gap é uma das ferramentas mais importantes para você avaliar distúrbios ácido-básicos, especialmente nas acidoses metabólicas. E aqui eu tenho uma acidose metabólica. Então, ele representa o quê? A diferença entre os cátions e os ânions medidos no plasma, tá? Então, os cátions, principalmente o sódio, e os ânions, principalmente o cloreto e o bicarbonato no plasma. Então, ele estima a quantidade de ânions não mensurados. Por exemplo, os fosfatos, os sulfatos, os ácidos orgânicos, as proteínas. Então, ele estima essa quantidade desses ânions que não foram mensurados. Então, o cálculo do anion gap, a gente põe ali na fórmula, é o sódio menos o cloreto mais o bicarbonato, tá? A soma das cargas positivas sempre tem que ser igual à soma das cargas negativas. Como que são os meus valores de referência? Aí eu coloquei para vocês ali explicando, né? Sem correção para albumina e com correção para albumina. Por que isso, né? Sem a correção, a gente considera de 8 a 12, que geralmente vai ser o valor que a gente vai usar. E com correção, de 6 a 3. Por que eu corrijo baseado na albumina? Porque a albumina, ela é o principal ânion não mensurado. Então, quando ela cai, eu diminuo artificialmente o anion gap. Então, eu preciso calcular o que está real. Então, assim, é essencial eu corrigir o cálculo do anion gap quando eu tenho albumina baixa, tá? Uma hipoalbuminemia. Então, como ela é o principal ânion não mensurado, eu preciso corrigir nos casos de hipoalbuminemia, tá? Então, aí o que eu faço? Ó, o anion gap medida é 10, a albumina tá 2, tá baixa, certo? Aí eu coloco ali na forma, ou seja, o anion gap real, ele tá aumentado, apesar do valor na fórmula parecer
normal. Isso aqui é só para não enganar a gente achar que às vezes está normal ou não, tá? A gente tem algumas acidoses metabólicas que podem ter anion gap aumentado, mas eu não vou ficar entrando nisso, porque a gente está bem focado, né, na intoxicação pelo metanol. Mas eu posso ter essa compensação aí olhando para a albumina, tá? Então, laboratorialmente, o que eu vou ver na intoxicação por metanol? Alteração na gasometria, o que eu vou ter? Acidose metabólica com anion gap alto. A osmolalidade plasmática, quer dizer, o gap osmolar está aumentado, acima de 10. O lactato pode estar levemente aumentado, devido à hipóxia, né, respiração anaeróbia. As cetonas são negativas, e aí entra uma coisa legal para a gente fazer diagnóstico diferencial com cetoacidose diabética, que na cetoacidose as cetonas vão estar altas. A creatinina pode estar alta ou não, tá? Porque eu posso fazer lesão renal aguda. E na imagem tomográfica ou de ressonância, eu vou ter lesão simétrica do putamen, que é patognomônico da lesão, é um achado bastante clássico da intoxicação pelo metanol, tá? A ausência da acidose metabólica com anion gap alto não descarta a intoxicação por metanol, tá? Principalmente se a apresentação do paciente for precoce. Então, nem sempre, quando você atende o paciente nas fases iniciais da intoxicação, muitas vezes o anion gap ainda não vai estar alargado, tá? Mas isso não significa que você possa excluir. Caso o paciente não preencha os critérios diagnósticos, então assim, ele tem sintomas, mas ele não tem acidose ou não tem anion gap aumentado, e você não usou o antídoto, o que você faz? Mantém ele em observação por 24 horas com acompanhamento laboratorial, tá? Repete a gasometria com cloro a cada 4 horas e os exames a cada 8 horas. E rediscuta o caso com o Ciatox. Então, você pode ligar novamente para o Ciatox, rediscutir o caso, avaliar os critérios diagnósticos novamente e, de repente, até iniciar um tratamento mais específico, tá? O tratamento sintomático de suporte envolve hidratação. Só que assim, eu vou hidratar com o quê? Se eu fizer soro fisiológico, eu tô fazendo cloro, eu vou piorar a acidose metabólica com anion gap aumentado. Então, o soro fisiológico não está permitido, tá? O Ringer lactato, qual que é o problema do Ringer? Ele tem o lactato, né? Então ele vai fazer um efeito levemente alcalinizante, o que é bom, mas você pode ter uma alteração na avaliação do lactato sérico, e aí você pode ter alteração no anion gap por causa disso. Então, Ringer com lactato também não é o ideal, tá? Se é o que você tem, você opte por ele em detrimento do soro fisiológico. Ele é melhor que o soro fisiológico, mas não é ainda, né, o mundo ideal. Então, o que mais que a gente teria de cristalóide? O Ringer balanceado ou plasma light, hoje a gente tem até nas ambulâncias, né? Por que ele é o melhor? Ele tem acetato, tem gluconato, que são ambos metabolizados no fígado e convertidos em bicarbonato, o que vai ajudar na acidose metabólica. Então, ele tem um efeito alcalinizante fisiológico, só que ele não aumenta o cloreto, que acontece lá com o soro fisiológico. Então, entre os cristalóides, ele é a melhor opção, tá? E lembrar, gente, de sempre fazer o bicarbonato, caso você tenha um pH menor do que 7,25. Daí é mandatório fazer o bicarbonato para correção da acidose, tá? Então, ainda no tratamento sintomático de suporte, tratamento de crise convulsiva por conta da intoxicação neurológica. A gente faz o convencional, diazepam como droga de escolha, e casos refratários barbitúricos. A gente evita o uso da fenitoína por causa da cardiotoxicidade aqui. Se eu tiver hipocalcemia com prolongamento do intervalo QT, ou eletro, ou convulsões, ou alteração elétrica permanente, o que eu faço? Eu estabilizo a membrana do miócito para ajudar o paciente. Então, 10 a 20 ml de gluconato de cálcio a 10% via endovenosa, tá? É mais ou menos o que a gente sempre faz. Que mais que eu posso fazer? Ácido folínico de preferência, do ácido fólico, para não aumentar a acidose, a cada 4 horas por 24 a 48 horas. Manutenção do tratamento até a eliminação do metanol e dos ácidos, dos formatos, né, que são metabólitos do ácido fórmico. Que eu ia falar para você? Por que a gente faz o ácido fólico aqui ou folinato de cálcio, né, que é chamado de leucovorina, se não me engano?
Ele aumenta o metabolismo do ácido fórmico, fazendo o quê? Fazendo mais formação de CO2 e água. Então, você consegue excretar mais o ácido fórmico, tá? A dose é de 50 a 70 miligramas por dose EV a cada 4 horas, tá? Bicarbonato. Então, em pacientes com acidose grave, a gente precisa corrigir, mas lembrando que a gente precisa ter uma monitorização bastante cuidadosa do pH, do CO2, do sódio, do potássio, né, dos eletrólitos. Então, cuidado um pouco com isso. Correção da acidose, o que a gente faz? 1 a 3 mEq por quilo endovenoso, faz um bolus inicial de 1 a 2 mEq por quilo EV sem diluição, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui como é que faz a diluição posterior, tá? Então, isso daqui é só uma ajudinha ali que a gente na diluição mesmo, tá? E aí você suspende o uso do bicarbonato quando você atinge o pH acima de 7,35. Então, a meta vai ser 7,35 a 7,45. Isso ajuda a reduzir a penetração no nervo óptico e com isso favorecer essa extração do ácido fórmico ali, tá? Hemodiálise. Bom, intoxicação potencialmente grave tem que ser tratada com hemodiálise. Vocês vão ver que os pacientes graves têm feito bastante hemodiálise. De preferência, a gente dá preferência para hemodiálise intermitente, do que da contínua, tá? Para remoção do metanol e dos metabólitos, diminuindo a duração dessa toxicidade. Muitas vezes você não consegue corrigir os danos que já estão feitos, mas você consegue diminuir a chance deles aumentarem, tá? Ela deve ser continuada até que a acidose metabólica seja resolvida, o anion gap e o gap osmolar sejam normalizados, né? E os sinais sistêmicos de toxicidade também desapareçam. Então, com relação às indicações, a gente pode ter situações de intoxicação neurológica, como coma, convulsões, ou um paciente está tendo um novo déficit visual, fotofobia, escotoma, o pH abaixo de 7,15 já é uma indicação precisa. Essa acidose metabólica persistente, mesmo você tratando, né, mesmo você fazendo a correção dessa acidose, o anion gap acima de 24, metanol sérico acima de 70, se você estiver fazendo o antídoto fomepizol, que eu vou falar dos antídotos, ou o metanol acima de 60, caso você esteja fazendo o antídoto do etanol, tá? Que são os dois antídotos que a gente tem. Ou metanol sérico acima de 50, se eu não tiver nenhum tipo de antídoto sendo administrado. Na ausência do nível de metanol, o gap osmolar é o que a gente usa de avaliação laboratorial para nos guiar, né, nessa hemodiálise. Disfunção renal aguda, principalmente. E aí a gente vai falar um pouco dos antídotos, né? O que eu faço? Quando, principalmente, que existe a indicação de eu fazer algum antídoto específico? Qualquer quantidade de metanol que foi ingerida, e eu tendo essa evidência da exposição tóxica ao álcool, por exemplo, acidose metabólica com anion gap aumentado ou gap osmolar aumentado, sem que haja outra causa provável, já é praticamente patognomônico da intoxicação pelo metanol. Ou se eu tenho, né, o exame de dosagem sérica do metanol, se eu tiver disponível, e aí essa concentração for acima de 20 nanogramas por decilitro, tá? Eu tenho 2 antídotos que eu posso utilizar aqui. Um deles é o próprio etanol, né? O próprio etanol. Por quê? Porque o etanol, ele é um inibidor competitivo da enzima álcool desidrogenase. Quando a gente faz o etanol, a enzima compete. Então, ao invés de eu metabolizar em ácido fórmico, eu volto para a metabolização do etanol, que vai metabolizar em acetato. Então, isso ajuda muito, isso não te retira o metanol da corrente sanguínea, mas impede que o estrago aumente, né? Coloquei para vocês aqui a diluição, a apresentação, não vou ficar lendo isso aqui, não vem ao caso, mas isso aqui é só para vocês terem de material mesmo, tá? A dose de ataque, o que a gente faz? 8 ml por quilo, né, em 30 a 60 minutos, e depois dose de manutenção. Sempre questionar se esse paciente pode ser um etilista crônico ou não, porque a dose muda aqui. Então, no paciente alcoolista, que bebe toda semana, que está acostumado à bebida, que é mais forte para a bebida, a ação dessa enzima, ela também é uma ação menor, né? Então, a gente precisa de uma dose maior para que a gente consiga ter um efeito benéfico igual para os outros pacientes. O objetivo é manter uma etanolemia entre 100 a 150 miligramas por decilitro.
E aí, gente, o paciente, a sensação, clinicamente, ele vai ficar levemente embriagado, né? Porque é como se você estivesse mantendo essa etanolemia ali e o paciente vai ter sintomas de embriaguez. Então, é por isso que você precisa ficar em cima desse paciente mesmo, reavaliando constantemente, para que você não gere uma toxicidade também pelo etanol, tá? Essas concentrações séricas do etanol têm que ser medidas a cada 1 a 2 horas, até você atingir o nível que você quer de 100 a 150 miligramas por decilitro. E aí depois atingiu, aí você pode monitorar a cada 2 a 4 horas, tá? Se você não tem a dosagem da etanolemia, aí o que você tem que fazer? Você tem que avaliar risco-benefício, avaliar a hemodiálise e o tratamento de suporte, tá? Eu coloquei aqui para vocês também a questão de advertências, precauções, então cuidado com o paciente que está deprimindo, que está rebaixando, que ingeriu outros medicamentos depressores do sistema nervoso central. Então, um paciente que faz uso de sedativo, de opioide, de antidepressivo, anticonvulsivante, antihistamínico. Então, isso tudo pode mascarar, né, o nível de consciência do paciente e a gente acabar fazendo hipertoxicidade. Paciente que usaram, né, de sulfiram ou metronidazol pode ter efeito de sulfiram aqui. Paciente com doença hepática, obviamente ele vai ter também uma hipoalbuminemia, o paciente vai ter dificuldade de metabolização, né, a enzima ela tem mais dificuldade para ser metabolizada. Gravidez a gente nunca sabe ao certo, né, gente? Via de regras, aqui nesse cenário da emergência, o objetivo sempre é salvar a mãe. E as crianças, obviamente, são mais suscetíveis a terem hipoglicemia, é um dos Hs das causas de parada em criança, então cuidado com o tratamento com etanol. Reações adversas. É a mesma reação que o paciente pode ter com a etanolemia, né, na ingesta mesmo etílica. Então, ele pode ter hipoglicemia, principalmente pacientes desnutridos, né, ou paciente imunossuprimido, depressão respiratória e do sistema nervoso central, flebite no local, porque a gente está fazendo soluções hiperosmolares. Então, muito cuidado com isso, né, porque o paciente pode ter flebite, às vezes pode, assim, eu já vi paciente perder o membro, não por conta do metanol, mas por conta, né, de flebites de outras soluções hiperosmolares. E nós temos o segundo antídoto, que é o fomepizol. O que é o fomepizol? Ele tem uma ação um pouco diferente do etanol, porque ele é um inibidor competitivo da enzima álcool desidrogenase, bloqueando a formação de metabólitos tóxicos, né? Principalmente o etilenoglicol, dietilenoglicol, butilglicol. Então, ele compete metabolicamente ali pela enzima álcool desidrogenase que catalisa o primeiro passo do metabolismo hepático do metanol e do etilenoglicol. A apresentação é ampolas de 1,5 ml, né? Então, coloquei para vocês aqui, vou colocar também a diluição para vocês, para todo mundo ter isso daqui. A dose de ataque é uma e a dose de manutenção é outra, então a gente faz 15 miligramas por quilo infundido em 30 minutos, e a dose de manutenção 10 miligramas por quilo a cada 12 horas, tá? A gente suspende critérios para suspensão do tratamento, né, do antídoto, ou da hemodiálise é quando eu tenho uma reversão da acidose metabólica que é sustentada pelo menos após 12 horas. Ou quando eu consigo aferir o nível de metanol no sangue e ele já está indetectável, ou abaixo de 20 nanogramas por decilitro, tá? Então você já tem níveis de toxicidade menores, você já tem um nível de metanol muito baixo, ou a reversão completa sustentada da acidose. Doses adicionais, eu coloquei para vocês aqui, e se o paciente estiver em hemodiálise, você tem que infundir 10 miligramas por quilo a cada 4 horas, né? Manter até o que eu já expliquei para vocês. Critérios de suspensão, falei já, né? Que reversão sustentada da acidose após 12 horas, concentração de metanol não for detectável, ou abaixo de 20 miligramas por decilitro, né? Sem critérios de toxicidade. A monitorização do tratamento, né, função renal, íons, gasometria arterial, hemograma, lactato, como um paciente de cuidados intensivos merece, reavaliação diária neurológica e oftalmológica por 3 dias, então manter sempre o oftalmologista ali em prontidão. Os critérios de alta vai depender do caso, se o caso é leve, moderado ou grave. Então, nos casos leves, que é aquele paciente que tem sintomas, mas ele não tem acidose grave ou anion gap aumentado e não usou nenhum antídoto, você vai manter em observação 24 horas com coletas de exames laboratoriais.
repete a gasometria a cada 4 horas e todos os outros exames a cada 8. Alta ele ganha quando? Quando ele não teve piora clínica durante esse período e não evoluiu com acidose após as primeiras 24 horas, tá? Aí você pode mandar ele para casa. Então ele tem que ficar 1, 2 dias no hospital sempre. Nos casos moderados e graves, esse paciente que não tem acidose há mais de 12 horas, sem o uso de bicarbonato, 24 horas em observação após o término do tratamento, e tá bem, tá praticamente assintomático e não tem disfunção orgânica à distância ou qualquer sequela. E os casos moderados a graves, que já tem sequela, a maioria das vezes, né, depende da condição clínica, vai ter que ser avaliado pelo médico, e o segmento, obviamente, o paciente vai ter que ter acompanhamento para poder fazer reabilitação depois também, né, ambulatorialmente. Notificação do caso é o CID T51.1, para quem não sabe, para quem não quer ficar procurando, né, já uma colinha aqui para vocês também. E a gente tem que saber fazer diagnóstico diferencial. Então, um dos mais comuns é a cetoacidose diabética, porque acaba muitas vezes podendo confundir. Critérios de uremia, intoxicação por etileno-glicol, uso de salicilatos, ou um paciente, por exemplo, com choque séptico, com uma septe grave, que vai estar com o lactato lá em cima, isso pode também nos confundir. Mas, diante da situação, do cenário epidemiológico, né, a gente sempre tem que tirar uma história clínica melhor para que a gente não seja tão fácil assim essa confusão. Prognóstico não é muito bom, né? Mortalidade entre 20% e 40% se o tratamento for tardio. O prognóstico visual depende muito da velocidade da intervenção, às vezes esse paciente fica ali demorando, não entendendo que aquilo ali pode ser grave, demora para procurar ajuda. As lesões neurológicas podem sim se tornar irreversíveis. A prevenção, né, sempre, até o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, falou muito isso, né? Pessoal, como a gente não sabe, tá espalhado no Brasil inteiro, não tem critério de ser um restaurante bom, um bar bom ou não, todo lugar pode ter acontecido essa adulteração, então é melhor não beber. Então, controle de qualidade de bebidas, solventes industriais, né, é o nosso principal problema hoje. A educação sobre os riscos de álcool clandestino, então sempre assim, tem até vídeos no YouTube mostrando como é que você identifica uma garrafa de bebida que pode ter sido adulterada ou não. Os rótulos, o uso de marcadores olfativos em combustíveis, enfim, são cuidados preventivos. E hoje eu achei essa notícia aqui do pessoal da Universidade da Paraíba, o pessoal lá da pesquisa da química, do setor de química, desenvolveu um canudinho, um canudo, que você coloca na bebida e ele muda de cor se tiver o metanol presente ali. E, pelo que eu entendi, é muito simples, né? Ele usa tipo uma espectroscopia, então ele coloca um reagente ali na superfície e, na verdade, você pode identificar vários tipos de ativos diferentes ali, de acordo com o que você quer identificar. Agora, por exemplo, eles estão querendo identificar o metanol. Então, você coloca o reagente que consegue detectar e aí ele muda de cor. Né? Eu achei bem legal, uma inovação assim barata que você consegue identificar de acordo com a substância tóxica que você quer avaliar. Agora, gente, eu vou falar uma coisa que, assim, não está nos livros, tá? Mas isso aqui é validado, mas não está nos livros, não assim, quando a gente não há recurso, que eu não tenho o antídoto de nenhuma forma, eu não consegui acesso nem ao etanol puro, farmacêutico, e nem ao fomepizol. Então, o que você pode fazer como um mecanismo, assim, de tentar melhorar essa toxicidade? A gente usa o etanol por via oral. Então, o que você faz? Você usa uma própria bebida alcoólica que, de preferência, não esteja adulterada, né? Que você tenha certeza que não está adulterada, que tenha um nível de teor alcoólico acima de 40%. Tem que ser um nível de teor alcoólico bastante conhecido. Então, vodka, cachaça, uísque, rum, podem ser essas alternativas emergenciais. Então, teor alcoólico sempre acima de 40%. 40% é 0,4 gramas por ml de etanol. Então, a meta aqui é manter uma concentração sérica de etanol entre 100 e 150 miligramas por decilitro, como a gente tinha lá. Então, como é que eu crio essa solução caseira, né? Para eu criar uma solução de etanol a 20%, para padronizar quando você for instilar via sonda nasogástrica. Então, você vai misturar 50 ml de vodka, por exemplo, a 40%, com 50 ml de água. Então, você vai ter 100 ml de solução de etanol a 20%. Na solução de 20%, o que você usa? 5 ml por quilo.
Então, por exemplo, um paciente de 50 quilos, você faz 70 vezes 5, dá 350 ml de bebida, dessa solução a 20%. Você administra via sonda nasogástrica, diluído em água ou suco, em 30 a 60 minutos. Assim, é possível você administrar volumes maiores com menor risco de intoxicação, tá? Do etanol puro. E aqui eu coloquei para vocês a dose de manutenção, então seria 0,75 ml por quilo-hora dessa bebida, né, dessa solução. Então, o paciente de 70 quilos seria 0,75 vezes 70, vai dar 52 ml horas dessa solução, então vai dar meia dose por hora ou por sonda de administração contínua, tá? Aqui tá o telefone do Ciatox de Cascavel, tá? Que é o da nossa região, mas coloquei o de Curitiba, Londrina e Maringá aqui para vocês também, para quem não tem ainda essa informação, tá? Então, para você que trabalha em pronto atendimento, é importante, né? O regulador do SAMU também, é importante a gente ter esse acesso prático aí com o Ciatox. Aqui tá as referências bibliográficas que eu usei na aula e, gente, é um assunto bastante novo para mim também, né? Então, assim, se eu fiquei devendo alguma informação aí para vocês, né? Se alguém quiser colocar aqui, pode pode abrir que a gente já pode abrir que a gente já também, né? Eu pego aqui troca as informações aqui com vocês. Não sei se alguém já atendeu algum caso suspeito aqui, alguma coisa nesse sentido, também pode compartilhar aqui com a gente, tá? Valeu, galera. Renato, Cindy, obrigada, Cindy. Gente, então quem quiser colocar alguma coisa no chat também, pode abrir aqui também, tá? Podem colocar também lá no grupo, se vocês quiserem mandar alguma coisa por lá, eu vou mandar a aula lá daqui a pouco. É, ficou um assunto bastante massivo, assim, porque a gente falou bastante de bioquímica, bastante de fisiologia, mas eu acho legal quando a gente entende o processo, para que a gente entenda também o que acontece de sintomas com o paciente. Então, obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Uma ótima noite a todos e um ótimo restinho de semana para vocês. Depois eu mando lá o link da aula. Até mais.